Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Empowering English Club. E na aula de hoje nós vamos fazer o estudo da transcrição de um vídeo do Brian Tracy. O Brian é um americano, autor de vários livros, palestrante motivacional e business coach, personal development coach and trainer. Ele é um dos meus autores americanos favoritos nesses assuntos de desenvolvimento pessoal. E eu lembro que eu comprei um livro dele há muitos anos, um livro que na época eu ainda não falava inglês, então eu comprei a versão traduzida para o português, e era um livro que falava sobre vendas, né? Como você ser um bom vendedor. E ele tem muito material nessa questão de vendas também. Então, vendas, motivação, desenvolvimento pessoal, gerenciamento do tempo, alta performance, dentre outros. O vídeo que nós vamos estudar hoje tem o seguinte título: Daily Habits of Successful People. Então, são os hábitos diários de pessoas bem-sucedidas. O que pessoas bem-sucedidas fazem? Qual é a rotina dessas pessoas? Quais são esses pequenos detalhes da rotina que podem fazer toda a diferença nos resultados que você obtém? Vamos iniciar a nossa aula com o estudo desse vídeo. Hello, I'm Brian Tracy, and I'm always being asked what are the habits of successful people. Olá, eu sou Brian Tracy e sempre me perguntam, ou eu estou sempre sendo questionado, quais são os hábitos das pessoas bem-sucedidas. To be always being asked. To be always being asked. Estar sempre sendo questionado. Aqui temos uma estrutura da voz passiva. Na voz passiva o foco é na ação e não em quem faz a ação. Por exemplo, quando ele diz assim, ó, I'm always being asked. Ele diz que ele está sempre sendo questionado, mas ele não diz por quem ele está sendo questionado. Então ele usa a voz passiva para fazer essa citação. Tem uma aula exclusiva de voz passiva em todos os detalhes lá no módulo de gramática. Então, por enquanto, você só fica com essa noção de que voz passiva, o foco é na ação e não em quem fez a ação. Então, ele está sempre sendo questionado. Não sabemos por quem, mas por várias pessoas, ok? Não é mencionado porque isso não é relevante nesse momento. Por exemplo, I am always being asked about the secrets to learning English. Eu estou sempre sendo questionada sobre os segredos para aprender inglês. Mais um exemplo. You are always being asked about your ambitions. Você está sempre sendo questionado sobre as suas ambições. She is always being asked about her beauty secrets. Ela está sempre sendo questionada sobre os segredos de beleza dela. E finalmente, millionaires are always being asked about what to do to get rich. Então, milionários estão sempre sendo questionados sobre o que fazer para enriquecer. To get rich, enriquecer. What is it that successful people do habitually? O que é que as pessoas de sucesso fazem habitualmente? Every single day, todo santo dia. That leads to them being in the top 20%, que as leva a estarem no topo ou entre os 20% maiores money earners in our society, ganhadores de dinheiro de nossa sociedade. Habitually, habitually, essa palavrinha aqui é um advérbio, significa de acordo com uma rotina ou uma prática estabelecida. Sinônimos de habitually: regularly, repeatedly, routinely, customarily or usually. Você pode facilmente substituir o habitually por qualquer um desses advérbios para indicar uma rotina, algo que é feito rotineiramente ou usualmente. Vamos ver alguns exemplos. She routinely parked in a no parking zone. Ela com frequência estacionava em uma área de estacionamento proibido. He habitually keeps his office door closed. Ele normalmente, usualmente, regularmente, rotineiramente mantém a porta do seu escritório fechada. What are the adjectives which you habitually use in conversation?
Quais são os adjetivos que você normalmente utiliza em conversas, em diálogos? Que mais temos aqui? Every single day, todos os dias ou todo santo dia. That leads to them, que as leva ou que leva a elas a estarem, to being in the top 20%, no topo dos maiores, dos 20% maiores money earners, ganhadores de dinheiro in our society. Well, Aristotle said that 95% of everything you do. Então, bem, Aristóteles disse que 95% de tudo que você faz is the result of habit. É o resultado do hábito. So, the rule is. Então, a regra é. The rule é a regra. Form good habits and make them your masters. Forme bons hábitos e os torne e faça deles os seus mestres, rather than allowing bad habits to form, ao invés de permitir que maus hábitos se formem. Rule, olha só essa frase aqui, the rule is, a regra é, rule é uma regra. The rules of the game weren't very clear. As regras do jogo não foram ou não eram muito claras. A referee must know all the rules of the game. A referee é um juiz de uma partida esportiva. Então, um juiz deve conhecer todas as regras do jogo. The first most important rule in life is always to seem or to appear confident. A primeira ou mais importante regra na vida é sempre parecer confiante. Mais um exemplo. Before you start your own business, you should be familiar with the government's rules. Então, antes de começar o seu próprio negócio, você deveria se familiarizar, you should be familiar. Você deveria se familiarizar with the government rules, com as regras do governo. E agora, alguns verbos que a gente utiliza com o substantivo rules. A gente utiliza follow, seguir as regras. Então, follow the rules, obey the rules, obedecer as regras. Observe the rules, observar as regras. E também o verbo break, para quebrar. You must not break the rules. Você não deve quebrar as regras. Então, esses todos são verbos, né? Follow, obey, observe, break. São verbos que combinam, que colocam, né? Que colocam com o substantivo rules. Aqui nós vimos vários exemplos da palavra rule com o significado de regras. Mas rule também é um verbo e significa governar, dominar ou controlar alguma coisa. Por exemplo, she wants to rule the world. Ela quer dominar ou controlar o mundo. Rather than, que apareceu aqui em cima, ó. Form good habits and make them your masters. Rather than allowing bad habits to form. Rather than é ao invés de, é o mesmo que instead of, é um sinônimo de instead of e significa ao invés de. Utilizamos rather than quando queremos expressar uma preferência. Por exemplo, I'd like to stay at home this evening rather than go out. Por exemplo, I'd like to stay at home this evening rather than go out. Eu preferiria ficar em casa essa noite ao invés de sair. I'd rather be with you than with my friends. Eu preferiria estar com você do que com os meus amigos. Então, aqui são dois exemplos de frases para exemplificar a utilização do rather than, instead of ou ao invés de, que é utilizado para expressar uma preferência ou preferências. In fact, the other rule says this. Na verdade, ou de fato, the other rule says this. A outra regra diz isso.
is that good habits are hard to form but easier to live with. Que bons hábitos são difíceis de formar, mas mais fáceis de conviver. Bad habits are easy to form but hard to live with. Maus hábitos são fáceis de formar, mas difíceis de conviver. Isso é uma grande verdade. Quando a gente se dá conta disso, é mais fácil fazer um esforço para criar bons hábitos. Quando a gente pensa que a longo prazo vai ser mais fácil conviver com bons hábitos do que com maus hábitos. In fact é um sinônimo de actually, que significa na verdade, na realidade, não é atualmente. A gente já viu essa palavra várias vezes no decorrer desse curso. Então, até nesse ponto, você já deve estar bem certo, bem seguro sobre o significado de actually. Não é atualmente, é na verdade, na realidade. Utilizamos in fact, ou in actual fact, or in point of fact, para apresentar ou atrair atenção para um comentário, ou contrastar com um comentário anterior. Da mesma forma, o actually também tem essa utilização. Por exemplo, that sounds rather simple, but in fact it's very difficult. Então, isso soa ou parece bem simples, mas na verdade é bem difícil. Hard é um adjetivo para duro e também é sinônimo de difficult. Então, se eu digo learning Japanese is difficult, eu também posso dizer learning Japanese is hard. Easier é o comparativo de easy, ou seja, mais fácil. Por exemplo, learning English is easier than learning Asian languages. Aprender inglês é mais fácil do que aprender línguas asiáticas ou idiomas asiáticos. To live with someone or something. Conviver com algo ou alguém. Por exemplo, I have always lived with my parents. Eu sempre morei com meus pais. Então, aqui fala o seguinte: good habits are hard to form. Então, é difícil formar bons hábitos, mas mais fácil de conviver com eles. E bad habits are easy to form. Então, é fácil formar maus hábitos, mas é difícil conviver com eles. Now, one of the turning points in my life and my studies of psychology. Então, agora, um dos pontos decisivos em minha vida, em meus estudos de psicologia, was the discovery that all habits are learned and can be unlearned. Foi a descoberta de que todos os hábitos são aprendidos e podem ser desaprendidos. Então, learned, aprendidos. Unlearned, desaprendidos. Turning point é o momento da virada, o ponto da virada. Então, ele fala aqui, ó, one of the turning points in my life. Então, um dos pontos de virada da minha vida. Para mim, aqui é uma frase que exemplifica o meu caso, a minha realidade. Learning English was a turning point in my life. Aprender inglês foi um ponto de virada, um momento de virada em minha vida. Normalmente a gente usa o turning point para falar de que forma que a sua vida mudou para melhor e tem alguma situação que marque esse momento. To learn something, aprender algo, ó. Quando ele falou aqui, ó, que all habits are learned, todos os hábitos são aprendidos. And can be unlearned. E to unlearn something é desaprender alguma coisa. Por exemplo, we should learn new good habits and unlearn all the bad habits. Deveríamos aprender hábitos novos e bons e desaprender hábitos velhos e ruins. Anything can be learned if you know exactly why you need to learn it. Tudo pode ser aprendido se você sabe exatamente por que você precisa aprender isso. Então, aqui está a questão da clareza e da motivação. Você pode aprender qualquer coisa se você tiver clareza sobre o porquê você precisa aprender isso. Anything can be learned.
tudo pode ser aprendido if you know exactly why you need to learn it. Se você souber exatamente por que você precisa aprender isso. Actually, you don't actually unlearn a habit. Então, na verdade, você não realmente desaprende um hábito. You simply replace a bad habit with a good habit. Você simplesmente substitui um hábito ruim por um hábito bom. That has more powerful power and impact. Que tem um poder e um impacto mais poderoso. And how do you develop a good habit? E como você desenvolve um bom hábito? To replace something with something else. Aqui ele fala o seguinte, ó. You simply replace a bad habit with a good habit. Então, você simplesmente substitui um mau hábito por um bom hábito. To replace something with something else significa substituir uma coisa por outra. Factories are replacing most of their workers with the robots. Fábricas estão substituindo a maioria dos trabalhadores por robôs. I have replaced my TV with a bookcase. Eu substituí a minha TV por uma estante de livros. Olha que legal. Então, lembrando que em português a gente diz replace something for something else. Não, a gente usa a preposição with. To replace a TV with a bookcase. Substituir uma TV por uma estante de livros. I promised to replace the glass I had broken. Eu prometi substituir o vidro que eu tinha quebrado. We should try replacing bad habits with good ones. Nós deveríamos tentar substituir maus hábitos por bons hábitos. You develop a habit by repetition. Você desenvolve um hábito por repetição. Almost everything you do from the time you get up in the morning is habit. Quase tudo que você faz desde que você levanta de manhã é hábito. So, start to think about yourselves. What would be the best habits to have? Então, comece a pensar sobre vocês mesmos. Quais seriam os melhores hábitos para se ter? From the time, ele fala aqui, ó, from the time you get up in the morning, desde o momento em que você levanta de manhã. I'll be here from the time clients arrive until the time they leave. Eu estarei aqui desde o momento em que os clientes chegarem até o momento em que eles partirem. What would be the best habits to have? Quais seriam os melhores hábitos para se ter? Aqui, ó. What would be the best habits to have? Quais seriam os melhores hábitos para se ter? What would be the best way to learn new habits? Qual seria a melhor forma, ó, the best way, a melhor forma para aprender novos hábitos? Now, I've written a book called Million Dollar Habits. Now, agora, eu escrevi um livro chamado Hábitos de $1 Milhão. It has 12 chapters. Ele tem 12 capítulos. 12 critical areas of life, 12 áreas críticas da vida. And in each chapter, e em cada capítulo, these 20 or 30 habits. E em cada capítulo, esses 20 ou 30 hábitos. So, let me give you some of the best. Então, deixe-me dar-lhe alguns dos melhores. Então, agora ele começa a falar sobre os melhores hábitos para que a gente pode desenvolver. Some of the best. Some of the best significa alguns dos melhores. Por exemplo, some of the best beaches in Brazil are located in the Northeast. Algumas das melhores praias no Brasil estão localizadas no Nordeste. Some of the best restaurants in my hometown are located downtown. Alguns dos melhores restaurantes da minha cidade estão localizados no centro. Some of the best learning techniques are used in the course. Algumas das melhores técnicas de aprendizagem são usadas no curso. Vamos revisar esse parágrafo.
I've written a book. Então ele fala, eu escrevi um livro chamado Hábitos de $1 Milhão. Esse livro tem 12 capítulos, 12 áreas críticas da vida e em cada capítulo esses 20 ou 30 hábitos. Então agora ele vai, ó, let me give you some of the best. Me deixe te dar alguns dos melhores. E de agora em diante ele começa a compartilhar quais são os melhores hábitos dentre todos esses que estão no livro que ele escreveu. Habit number 1. Develop the habit of daily goal setting and goal orientation. Desenvolva o hábito de estabelecimento diário de objetivos e orientação de meta, orientação a metas. What does this mean? O que isso significa? This means when you go to sleep at night. Então, isso significa quando você for dormir à noite, think about your goals for the coming day. Pense sobre os seus objetivos para o dia seguinte. The coming day, o dia seguinte ou o próximo dia. Daily goal setting, então é estabelecimento ou definição diária de metas ou objetivos. E to be goal oriented é ser direcionado para o alcance de metas, ser focado em atingir metas, ter o foco em atingir metas. Successful business people are usually goal oriented. Pessoas de negócios bem-sucedidas são normalmente orientadas ao alcance de metas, ao alcance de objetivos. E the coming day é the next day or the following day, ou o dia seguinte ou o próximo dia. Make a list for each day of all the goals. Faça uma lista para cada dia de todas as suas metas. The little goals you're going to accomplish that day. As metas pequenininhas que você vai alcançar naquele dia. Keep a journal. Mantenha um diário and write down your goals on a regular basis. E anote suas metas, os seus objetivos regularmente. On a regular basis, regularmente. To keep a journal, manter um diário com anotações ou anotar, fazer suas anotações diárias em um caderno. On a regular basis, regularmente, com frequência ou com uma frequência regular. Exemplo, I review my goals on a regular basis. I review my goals on a regular basis. Eu reviso meus objetivos regularmente ou eu reviso meus objetivos com frequência. He has health checkups on a regular basis. Ele tem ou ele faz check-ups de saúde regularmente. At your age, you should have check-ups on a regular basis. Na sua idade, você deveria fazer check-ups regularmente ou com frequência. When you're driving through the day, think about your goals. Quando você está dirigindo durante o dia, pense sobre suas metas. When you're talking to other people, think about your goals. Quando você estiver falando com outras pessoas, pense sobre seus objetivos. When you're driving, quando você estiver dirigindo. Por exemplo, avoid eating and using the cell phone when you're driving. Então, evite comer e utilizar o celular enquanto você está dirigindo ou enquanto estiver dirigindo. When you are doing something, quando você estiver fazendo alguma coisa. Por exemplo, when you are talking to people, give them your undivided attention. Então, quando você estiver conversando com pessoas, dê a elas toda a sua atenção. Your undivided attention significa toda a sua atenção, sem reservas. When you are doing something, esse chunk, você pode se referir a qualquer ação. Quando você estiver fazendo qualquer ação, só trocando aqui o doing pela ação no ing, na forma ing. Então, when you are doing something, when you are driving, when you are cooking, when you are talking to people, when you are studying. You see, you do become what you think about most of the time. Você vê que você se torna o que você pensa na maior parte do tempo.
You do achieve what you think about most of the time. Você realmente alcança o que pensa, ou você realmente conquista o que pensa a maioria das vezes, most of the time. So, all successful people, então todas as pessoas bem-sucedidas, and all wealthy people, e todas as pessoas ricas, prósperas, think about their goals most of the time. Pensam sobre os objetivos, as metas delas, na maior parte do tempo. To become, you do become what you think about most of the time. To become é tornar-se. Por exemplo, you become what you think, so choose your thoughts carefully. Você se torna o que você pensa, então escolha seus pensamentos cuidadosamente. E aqui ele diz assim, you do become what you think. Então esse do aqui, esse auxiliar aqui, do, ele está cumprindo um papel de ênfase. You do become what you think. Você realmente se torna o que você pensa. Ou você se torna sim o que você pensa. Most of the time, na maior parte do tempo. Wealthy people think about their goals most of the time. Pessoas prósperas pensam sobre as suas metas na maior parte do tempo. Outro exemplo, mothers who work full-time are busy most of the time. Mães que trabalham tempo integral estão ocupadas, atarefadas na maior parte do tempo. To think about something é pensar em algo. You need to think about what you really want and set goals accordingly. Você precisa pensar sobre o que você realmente quer e estabelecer metas correspondentes a isso, ou de acordo com isso. Second of all, be results oriented. Segundo de todos, seja orientado para resultados. Now, results-oriented people, pessoas orientadas para os resultados, estão sempre pensando of the most important things, nas coisas mais importantes that they can do right now, que eles podem fazer right now, nesse momento, nesse exato momento, to achieve their most important results, para alcançar seus resultados mais importantes. To be results-oriented significa ser orientado para o alcance de resultados ou focado no alcance de resultados. If you are results-oriented, you know exactly what results you expect to obtain, or to get, or achieve. Se você é orientado para resultados ou focado em resultados, você sabe exatamente que resultado você espera obter, conquistar ou alcançar. Results-oriented people tend to be successful most of the time. Pessoas orientadas para os resultados tendem a ser bem-sucedidas na maior parte do tempo, na maioria das vezes. Most of the time, na maioria das vezes. What someone can do right now. O que alguém pode fazer neste momento, exatamente nesse momento. What can you do right now to help the planet? O que você pode fazer nesse momento para ajudar o planeta? Successful people make a list of everything they have to do. Então, pessoas bem-sucedidas fazem uma lista de tudo o que eles têm que fazer. And before they start working, e antes de começarem a trabalhar, they set priorities on the list. Eles estabelecem prioridades na lista. Here is a great way to become result-oriented. Aqui está uma grande forma de se tornar orientado para resultados. To set priorities, estabelecer prioridades. Por exemplo, we need to set our priorities according to our values. Nós precisamos estabelecer prioridades de acordo com os nossos valores. A great way to do something. Olha só. A great way to become result-oriented. Então,
o chunk aqui, a great way to do something, uma forma excelente ou ótima de fazer alguma coisa. Por exemplo, planning in advance is a great way to predict and avoid problems. Planejar antecipadamente, in advance quer dizer antecipadamente, é uma ótima forma de prever e evitar problemas, porque a gente só pode evitar o que a gente prevê, certo? Então, planning in advance is a great way to predict and avoid problems.